Bom dia, pessoal. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que está no interior, na alma de todo aquele que teve conhecimento da verdade que é Cristo e se converteu a Ele para encontrar essa paz. É isso que eu quero falar, levando um esclarecimento bem objetivo para você, levando uma orientação aqui muito importante, pessoal, para todos nós que vamos estar agora sendo abençoados e edificados com o esclarecimento da verdade diante da mentira que obscurece o nosso entendimento. A verdade esclarece, ilumina, mas a verdade de Deus, a verdade absoluta, não a verdade dos homens relativa. Essa verdade relativa dos homens, ela leva os homens a permanecer nas trevas em relação a Deus. E eu quero convidar você agora para entender uma coisa. Quando a gente pega a palavra de Deus, começa a examinar para aprender de Deus os princípios, os valores, a nossa realidade espiritual em relação a Deus, a gente só tem um conhecimento pela palavra. É a palavra que nos mostra toda a situação espiritual que nós precisamos conhecer. A verdade que nós precisamos conhecer é a palavra. A palavra é a revelação de Deus. A palavra é a direção de Deus. A palavra é a luz de Deus. É o manual que Deus colocou para a humanidade. Ele não fez a humanidade e deixou a humanidade à deriva. Cada um seguindo uma direção, criando seus princípios, seus valores, seus caminhos, seus entendimentos de Deus. Não. Deus deixou na humanidade um princípio absoluto. Princípios absolutos. E tudo isso dentro da grande revelação de Deus para nós. A sua palavra. Essa palavra escrita, que nós temos hoje ela num livro, onde está retido neste livro, contendo neste livro as revelações, as instruções, as orientações do Criador para a criatura, os princípios estabelecidos de Deus para o homem, toda a direção de Deus para o homem está na palavra. Então, a palavra de Deus é por onde nós vamos ser norteados numa vida com Deus, bem-aventurada. E tudo que a gente precisa conhecer dentro da realidade espiritual está na palavra. As verdades espirituais não estão no livro de Mórmon, como é ensinado lá que Deus deu as verdades espirituais, revelações da salvação para o homem, a Joseph Smith, no livro de Mórmon. Não. As verdades espirituais, a revelação de Deus para o homem ser salvo, ela não foi trazida por nenhum homem, nem anjo. O próprio Deus que trouxe para nós esse conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. O profeta, o enviado, o ungido, que Deus usou para entre os homens revelar todo o mistério de Deus que estava oculto, toda a vontade de Deus, o plano de salvação, o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso foi revelado por Jesus. Não foi por Joseph Smith dos Mormons. Não foi por Denizado Leon Hippolyte, Allan Kardec, do Espiritismo, que dizem que as verdades espirituais foi trazida pelos Espíritos, Allan Kardec
escrevendo o livro dos Espíritos. Não, é mentira. Isso aí é uma criação de Satanás para fazer justamente você desviar da revelação verdadeira de Deus, da verdade que liberta. A revelação de Deus está aqui, na Bíblia Sagrada. Ela não está em livro de nenhuma religião. Ela não está em livro de nenhum profeta. Ela não está no livro de nenhuma instituição religiosa de valores, de princípios espirituais. Toda a revelação de Deus está nesse livro chamado Bíblia, onde contém toda a informação de Deus espiritual para a nossa vida. Para a gente ter a realidade da nossa situação espiritual. Não busque revelação de Deus por profeta, dentro de igreja, nesses cultos místicos, pagãos, onde esses feiticeiros que se chamam profeta estão lá dizendo que Deus está usando eles para dizer isso, para orientar, para dar uma direção, para revelar. Isso é mentira. Isso é mais uma estratégia do diabo. Para você se desviar da palavra. Para você deixar a verdade e buscar mentira. A verdade está aqui. Quando você busca a direção de Deus, busca profecias, revelações de Deus, busca conceitos formulados doutrinários de homens, você está se perdendo. Você está indo para maldição, para o anátema. Você está sendo levado pela mentira do diabo. Toda a revelação de Deus que nós precisamos. A internet caiu aqui, mas eu vou voltar, tá? Vou continuar aqui. Como eu estava dizendo, toda a revelação de Deus, tudo que nós precisamos conhecer e aprender de Deus, dentro da realidade da verdade espiritual, está aqui revelado. A palavra de Deus vai nos mostrar tudo o que nós precisamos conhecer para o nosso bem. Não é no livro de Mormons, não é no livro dos Espíritas, não é nos ensinos de Charles Taze Russell, Testemunho de Jeová, não é nos ensinos de Ellen Goldwhite, adventista do sétimo dia, com os seus profetas, não é no ensino dos líderes da tradição católica, pelos papas, os padres, não é nos ensinos das profecias dos profetas, dos pastores dentro das igrejas evangélicas, não é nos ensinamentos de Muhammad Ali, Maomé, Siddhartha Gautama, Buda, não é nos ensinamentos de nenhum filósofo, de nenhum teólogo, de nenhum profeta, de nenhum anjo, de nenhum espírito, de nenhum conceito de doutrina formulada por homens. Toda a verdade de Deus está revelada nas Escrituras, que é a palavra. As Escrituras, o livro que contém a revelação de Deus é esse. Aonde Deus traz para nós a sua maior revelação. Por onde a humanidade vai alcançar a bênção, a misericórdia, o amor, a graça, o perdão, a justiça, a reconciliação e ter a esperança de ser livre da condenação e voltar a Deus para a vida eterna. Isso está revelado aqui nas Escrituras. Essa maior revelação de Deus para a humanidade chama-se Jesus. Não é Pedro, não é Maria, não é Buda, não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, não é nenhum anjo, nenhum espírito, não é nenhuma revelação dessa que o mundo vive buscando. A maior revelação de Deus para a humanidade, pois sem ela a humanidade nunca ia ter a esperança da salvação. Se não tivesse
o Novo Testamento trazendo a promessa do velho que Deus fez, o homem continuava perdido. O homem continuava em maldição. A partir do Novo Testamento, que alguém diz que começa em Atos, mas começa na vinda de Jesus, onde ele já vai começar a anunciar a graça. Agora tudo, o pacto que era com os judeus da velha aliança, foi substituído a partir da morte de Jesus, aonde agora se estabelece um novo conceito, a nova aliança, aonde Deus agora abre e coloca à disposição do homem, todos, independente da cor, da raça, da religião, o único caminho para que o homem possa chegar a ele. Isso agora é estabelecido com a morte de Cristo, aonde tudo foi consumado para que o plano de salvação de Deus para o homem fosse estabelecido pela morte de Jesus. A partir da morte de Cristo, o véu do templo se rasga, o caminho para Deus é aberto, é estabelecido para o ser humano agora a esperança de voltar a Deus novamente e sair do destino que ele está sentenciado a uma eternidade sem Deus, condenação. Então toda a revelação de Deus está aqui, só encontramos neste livro, chamado Bíblia. E a maior revelação de Deus para a humanidade é Cristo, onde Paulo vai dizer que todo o mistério de Deus que estava em oculto foi manifestado e revelado em Cristo. Não existe mais mistério. Dentro de tudo que Deus quer que o homem conheça, já foi revelado. Eu não preciso buscar profeta. Eu não preciso buscar uma pessoa para trazer uma visão de Deus, para me trazer uma revelação de Deus. Tudo já está revelado aqui na palavra. O que precisa, irmão Wellington? Buscar ler. Buscar o conhecimento de Deus. Buscar a direção de Deus. Não é ali, aqui e acolá, dentro desses ambientes anátemas, que o povo está se perdendo de Deus. Vá buscar a direção de Deus aonde tem a direção dele, na palavra. E vá buscar ouvir aonde tem homens pregando a palavra. Não é usando a palavra para criar o paganismo, misticismo, os movimentos em nome de Deus. Vá buscar o conhecimento de Deus direto da fonte. O pão que mata a fome e a sede que sacia, a água que sacia a sede espiritual é Cristo. Mas onde é que eu encontro Cristo? É na religião A? É na igreja B? É na igreja C? É por aquele caminho, aquele líder religioso? É por aquele outro? Não, a verdade de Deus é a igreja evangélica, é o pastor. Não, a verdade de Deus é a igreja de Mórmon, é os anciões. Não, a verdade de Deus é o Papa, é o pontífice, é o substituto de Pedro, é o guia espiritual da igreja católica, é o Papa, o homem de Deus, por onde Deus fala para o povo. Tudo isso é criação do diabo. Justamente com essa finalidade. Tirar vocês da direção de Deus. O único guia, mediador e caminho para Deus é Cristo Jesus. E isso você vai encontrar ele na palavra, a revelação de Deus, o evangelho da salvação, aonde você vai encontrar Jesus pela revelação que Deus nos trouxe, o evangelho. Mas o povo está perdido de Deus. Eu acho tão maravilhoso quando eu
começo a ler as Escrituras, porque a minha mente começa a esclarecer. E quando a luz chega, as trevas são dissipadas. O que isso quer dizer, irmão Wellington? Quando eu busco o conhecimento da palavra, a luz de Deus que me guia, eu me afasto das trevas. Os ensinos mentirosos de Satanás, pregado pelos homens, eu me afasto. Eu não me submeto mais a seguir, a receber instrução, a me submeter às trevas do diabo, que é a mentira pregada pelos homens. Eu me afasto, porque quando eu vou buscar o conhecimento de Cristo, a luz de Deus que me ilumina para a direção a Deus, me tirando das trevas, quando a luz vem em mim, as trevas se dissipam. Quer entender isso? Quando você está no escuro, que acende a luz, fica do mesmo jeito? O que acontece? O escuro sai e dá lugar à luz. Quando essa luz se apaga, o que acontece? As trevas voltam de novo. A luz sai. Quando Cristo está na minha mente, no meu entendimento, a palavra dele, que é luz e lâmpada, eu sou livre das trevas. Bom dia, seu Ila. Está lá dentro. Vocês estão entendendo essa colocação que eu estou fazendo, essa comparação aqui, dando esse exemplo? Chegue num ambiente escuro, acenda a luz, as trevas saem. Apague a luz, as trevas voltam. Assim é a sua mente. Quando Jesus entra, a verdade que você conhece entra na sua mente, as trevas são dissipadas. Quando você ignora essa verdade e não dá ouvido a essa verdade e despreza essa verdade, o que acontece aí? As trevas voltam. Você torna a viver nas trevas. A verdade de Deus está aqui, irmão. Eu não vou deixar a verdade de Deus, desprezá-la, para colocar minha vida na direção da mentira do diabo, pregada pelos homens. O que vai estar na minha mente, o que vai entrar na minha mente, o que eu vou deixar fazer morada na minha mente, é a palavra de Deus, irmão. É o que Jesus ensinou. É o que está revelado sobre Cristo. É o que Cristo me revelou. Eu não vou colocar na minha mente princípios e valores, nem tradição religiosa, de igreja, de religião, de homens. Jesus vai dizer que só seremos bem-aventurados se guardar a palavra dele. Então, tudo que vem para mim, se não tiver dentro do que Jesus ensinou, é trevas. Eu não recebo. A minha mente está iluminada, irmãos. A minha mente está guardada, protegida. A palavra de Deus está dentro da minha mente. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração, na mente, aqui, para não pecar contra ti. Pecar contra Deus não é usar calção, bermuda. Pecar contra Deus não é não viver religião, não é ser religioso. Pecar contra Deus não é só beber, roubar, matar e fumar. Pecar contra Deus é não ter a palavra dele na tua vida te guiando. Tem muita gente aí bonitinho, formoso, andando na formalidade religiosa. Não bebe, não mata, não rouba, não fuma, não senta, não convive com outras pessoas que não é da religião, vive dentro da sua vida no padrão religioso, se veste nos usos e costumes da religião, se comporta e vive nos princípios e valores da religião, vive sua vida centralizada em trabalho, em serviço e atividade dentro do ambiente religioso. Essas pessoas acham que são santas. Essas pessoas acham que são de Deus. Essas pessoas acham que são merecedoras da salvação, porque elas acham que não são pecadoras, porque elas estão vivendo um padrão de vida religioso,
fora da palavra de Deus. Está em pecado, irmão. Está tão julgado e condenado contra aquele que está roubando e matando sem viver dentro de igreja. Porque não é estar dentro de uma igreja, viver a formalidade, que o homem vai deixar de ser pecador. Aí eu vou fazer uma observação e trazer agora para o teu conhecimento. As pessoas que estão dentro dos centros religiosos católicos, vivendo os padrões religiosos, as penitências, os sacrifícios, os rituais e cerimoniais de santidade, estão em maldição, irmão. Porque estão com a mente corrompida. A palavra de Deus não é quem está guiando esse povo. Esse povo está guiado pelos preceitos e valores do sistema da religião. Da mesma coisa, os que estão dentro das igrejas de Mórmons, os que estão dentro das igrejas evangélicas, os que estão dentro do Salão do Reino, os que estão dentro dos centros espíritas, os que estão dentro dos conventos budistas, todos eles, com toda a sua vida de santidade, com toda a sua devoção, com toda a sua vida de usos e costumes, com todo o seu sacrifício religioso, achando que é para Deus, estão perdidos de Deus. O entendimento dele, o que está dentro não é a palavra. Estão nas trevas. Estão nas trevas. Mas, irmão, o Senhor é Deus para saber o que está na mente de Deus? O Senhor está julgando sem saber? Eles estão vivendo para Deus. Eles falam de Deus. Eles vivem o bem. Vai conversar com eles. Qual é o entendimento de Deus, de princípios e valores, de vida com Deus que eles têm? Qualquer um desses religiosos que eu citei, que vive nas religiões, qual é o entendimento dele de vida com Deus? Não é o que a palavra revela. É o que os homens estabelecem nos princípios e valores das religiões. Eles estão tão perdidos de Deus que eles estão presos na mentira de que a vida deles com Deus está segura pela religião. Eles estão tão presos de Deus que eles vivem escravo e dependente da religião e da vida religiosa para viver para Deus, como se fosse para Deus. Eles estão tão perdidos de Deus que a mente deles faz eles pensar que estão salvos pela forma de vestir, pela tarefa, pela vida de formalidade, pela vida de atividade religiosa. Eles estão tão perdidos de Deus que se eles saírem da religião, eles pensam que se desviam de Deus. Por quê? Porque a mentira do diabo, na mente deles, faz eles entender que Deus está ali. E eles só têm a Deus se estiver ali. Cada um na sua religião, irmão. Cada um na sua religião. Cada um no seu entendimento. Cada um na sua esperança. Cada um nas suas obras. Cada um nos seus princípios e valores. Cada um dentro do seu entendimento corrompido. Corrompido. Vocês estão entendendo isso? Porque quem está liberto das trevas, quem está na luz, não se submete a viver sua vida escravizada, centralizada, servindo como se fosse para Deus, dentro de nenhuma religião. Quem tem o conhecimento da verdade não se torna um produto do sistema religioso. Não vive sua vida consagrada e devota, centralizada no sistema religioso. Quem está liberto na verdade, na luz, não se gloreia da sua vida religiosa, das suas atividades religiosas, dos seus trabalhos religiosos. Se gloreia na obra de Deus que Cristo executou, operou para nos garantir o acesso a Deus. É nisso que eu me gloreio. É nisso que eu coloco a minha confiança. Não é na minha vida religiosa de santidade, de justiça, de bondade, de caridade, de formalidade, que eu me gloreio que sou de Deus. Eu me gloreio, aleluias,
da minha vida com Deus em Cristo. Eu me glorieio em Cristo. Porque se não for Cristo, a minha vida de bondade, de caridade, de justiça, de boas obras, de se vestir de usos e costumes, de viver dentro de religião, de cumprir atividade religiosa, de estar em culto religioso, de viver devoção religiosa, isso continua me levando para o inferno. Nada disso me leva para o céu. Nada disso me leva a ser aprovado por Deus. Nada disso me garante o perdão de Deus. Não é a minha virtude. Não é os meus méritos. Não é a minha boa obra. Não é a minha vida religiosa. Tudo isso é vã. É a mesma obra de Deus. E o que Deus operou para me salvar, para me levar a Ele, para me conceder o perdão dEle, para me conceder a justiça dEle, eu tenho que ter esse conhecimento. O que foi feito para minha esperança, segurança de salvação, para não ir a juízo. Caiu de novo a internet, mas vamos voltar de novo, né? A gente não desiste, a gente persiste, persevera em se manter na verdade, em pregar a verdade, estando na verdade. Enquanto estamos aqui nesta vida, vamos estar falhando, mas não vivendo na falha. Amém? Então vamos lá. Então, eu me alegro na obra de Deus, por onde eu me gloreio, que foi feita, consumada, realizada, para me dar o acesso a Ele, para me levar a Ele. Não é pela minha obra, não é pelo meu esforço e mérito que eu tenho acesso a Deus. É por Cristo, a obra de Deus. Você precisa conhecer essa verdade. Você precisa ser liberto dessa mente corrompida. A palavra de Deus vai dizer que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não contemplem a verdade do Evangelho. Não consigam entender, compreender o que Deus fez para nos salvar. Por isso que as pessoas estão vivendo o Evangelho anátema. Porque estão perdidas do entendimento da verdade. E para viver com Deus, não é por meio de religião de igreja, de vida religiosa, de penitência, sacrifício e atividade religiosa. Para viver com Deus é pelo conhecimento, no entendimento da verdade, que Deus nos revelou o Evangelho. Vida com Deus é isso. É viver aqui, com entendimento. Não é aqui na formalidade religiosa, na aparência de vida e na vida religiosa. É aqui com entendimento, com a minha vida iluminada pela luz de Deus, aqui no meu entendimento. Quando eu entendo isso, irmão, eu não fico preso, escravo, em sacrifício religioso, compromisso religioso, atividade religiosa, vivendo minha vida centralizada para a religião, achando que eu tenho que fazer boa obra para chegar a Deus. Eu tenho que viver sacrifício religioso para poder estar em comunhão com Deus. Eu tenho que estar dentro de uma religião. Eu tenho que me comportar nos usos e costumes e na formalidade da vida religiosa, como é estabelecida, vivendo todo o ritual, cerimonial, meta, regra, obrigação, para poder ser merecedor de Deus. Quando eu vivo nesse entendimento, até agora, eu continuo nas trevas. Não encontrei a luz ainda. A luz liberta o homem das trevas, do engano, da mentira e da escravidão do diabo, que aprisiona milhares e milhões de pessoas no sistema religioso. Fazendo as pessoas viver uma vida de culto, de sacrifício, de penitência, de obrigação, de formalidade, de adoração, como se fosse para Deus. Só que Deus não está recebendo nada disso. Porque a adoração a Deus não é por meio de igreja. A adoração a Deus não é por meio de culto de igreja. A adoração a Deus não é por meio de usos e costumes de igreja. A adoração a Deus não é por meio de vida de igreja. A adoração a Deus não é por meio de princípios e valores de igreja, de religião ou de nenhum conjunto desses que vivem o povo nesses ambientes religiosos.
Adoração a Deus é pela palavra, é na palavra. Adoração a Deus é em Cristo, por Cristo é onde eu sou um verdadeiro adorador, onde eu adoro a Deus com a minha vida vivida em Cristo, por Cristo. Glória a Deus. O povo precisa disso, irmão. Você precisa disso. É de ensino, de instrução, de orientação, para a tua mente ser iluminada, para tu conhecer a verdade e se afastar da mentira. Mas o que é que o diabo faz? Distrai o povo com eventos, atrações, entretenimentos religiosos, esses movimentos de pregador, de pastor, de profeta, de culto, de milagre, de vitória, esses movimentos, esses eventos dentro do ambiente religioso que o povo vive preso, escravizado, viciado em culto, em festa, em atividade, em sociais, em tarefa. O povo vive viciado. O vício aprisiona. A religião é uma cadeia de Satanás que vicia as pessoas na vida religiosa, chegando a escravizá-la. Ela não consegue mais viver sem culto, sem ritual, sem cerimonial, sem eventos, sem vida religiosa. Porque ela está viciada. Tem gente tão viciada na religião que é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É culto disso, culto daquilo outro. É festividade, é evento, é atividade. Tudo isso é eventos, distrações, entretenimento que o diabo coloca para tirar o povo da palavra, viciar o povo nesses meios vãs que o povo acha que é para Deus. E o povo deixa de buscar o mais importante. O povo vai levar-se a se emocionar, viver o delírio, embriagar-se, perder o equilíbrio, a noção, a razão. Por quê? Porque o povo vai se levar pelos movimentos. Não tem a palavra para iluminar o entendimento, para esclarecer, para guiar, instruir na palavra, pela palavra. O que o povo precisa é isso. É estar, não distraído com profeta e profecia, com culto, com show, com evento, festividade. O povo precisa estar atento a ouvir a palavra. O povo precisa ser motivado a congregar para ouvir a palavra, para aprender mais de Cristo, para receber o ensinamento. Mas o povo, infelizmente, não está motivado a ir para os ambientes e congregar para isso. Estão indo buscar entretenimento, atrações e eventos. É isso que acontece.